Senhor Deus, eterno Pai, estamos, Senhor, diante da Tua presença, Senhor, neste momento, Pai. Senhor, queremos te agradecer, Pai, mais esse dia que o Senhor nos concedeste, Pai. Muito obrigado, Senhor, por ter nos sustentado até aqui. Muito obrigado, Senhor, pelo dia de vida que o Senhor nos concedeu, Pai. Obrigado pelo fôlego, Senhor, que está em nossos pulmões, Pai, pelo ar que respiramos, Pai. Obrigado pela sua graça, Senhor, sobre nossas vidas e pelas suas misericórdias que têm se renovado dia após dia, Pai. Eu te agradeço por cada um dos meus irmãos aqui presentes, Pai. Cada um, Senhor, que se disponibilizou e tirou um pouquinho, Senhor, do seu tempo, Pai, para estarmos, Senhor, aqui juntos, aprendendo mais da sua palavra, Pai. Senhor, eu te entrego, Senhor, cada um em tuas mãos, Pai. Te entrego, Senhor, teu servo Gabriel, Pai, que estará ministrando a tua palavra nessa noite. Use o Senhor poderosamente, Senhor, para falar aos nossos corações. Que nós possamos estar sensíveis, Senhor, e abertos para ouvir o teu falar conosco, Pai. Senhor, eu te entrego tudo em tuas mãos, crendo, Senhor, que o Senhor já está no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Gabriel, é com você, mano. E aí, gente, boa noite. Boa noite para quem não deu boa noite, e para quem deu boa noite. Boa noite de novo. Tô muito feliz de estar aqui. Hoje eu tô na base do almoço sacrificial, porque aqui na minha casa tá com muito mosquito. Só que se eu ligar o ventilador, vai ser igual uma turbina de avião. Então vamos assim que Jesus vai dando graça. Tô muito feliz de estar aqui de volta, ver cada um de vocês aqui e ter esse tempo aqui. Com certeza, Deus vai nos abençoar e com certeza Jesus vai ser glorificado. O tema hoje, né, o que a gente está estudando é tipologia. Tipologia parece um nome meio estranho, né? Só que é bem fácil o entendimento. Logia é estudo, né? Então é basicamente estudo sobre os tipos. Tipo de quê? Tipos de Jesus. Aí talvez você pergunte assim, ué, tem mais de um tipo? Eu sempre pensei que tinha um Jesus só. E a resposta é sim e não, né? Obviamente só tem um Jesus, mas ele é tipificado, né? Ele é representado de algumas formas no Antigo Testamento, né. Então a tipologia é algo que nos lembra de Jesus, e não necessariamente, apenas nos lembra como ele é, porque pode ser nesse sentido. Na verdade, Jesus é sempre, mais intenso do que qualquer personagem, qualquer pessoa, qualquer tipo de Jesus, ele é melhor, porque essas pessoas são imperfeitas, são são imagens, figuras que não conseguem representar, com exatidão, mas tentam. Então Jesus ele pode ser representado naquilo que pode ser equiparado a ele, mas ele também pode ser, tipificado naquilo que é oposto ao de Jesus, né. Então a tipologia, eu vejo ela como uma pintura, gente. E não sei se eu comentei já aqui com vocês, mas esse é um estudo que Deus ele tem aberto meus olhos aí para as pinturas da Bíblia, né. Porque eu vejo já viu aqueles quadros onde as pessoas, tipo assim, por exemplo, dão milhões de reais ou dólares numa pintura que parece que foi feita uma criança de 5 anos, não menosprezando os desenhos das crianças de 5 anos, mas, tipo assim, parece que não tem esse valor todo. Só que essas pessoas, né, esses admiradores, enxergam coisas que outras pessoas não enxergam, sabe. Então eu estou pedindo já há alguns meses para Deus para ele me mostrar essas pinturas. São passagens porque a Bíblia é muito rica e às vezes a gente acaba passando por, textos poderosos, mas a gente não se liga muito, sabe. Então eu tenho pedido muito a Deus para ele me mostrar essas pinturas e com certeza tipologia é uma dessas pinturas que precisamos, aprender a enxergar e precisamos também, valorizar. E digo para vocês que o Antigo Testamento, gente, ele se tornou muito mais empolgante, pelo menos para mim, depois que eu aprendi sobre o que é tipologia. Porque eu achava o Antigo Testamento, não sei se vocês já enxergavam assim também, mas eu achava, muito distante, sabe. Às vezes parecia que eram contos, né, histórias que não eram muito próximas à minha realidade. Então, por exemplo, a gente pega o Êxodo, a gente vê a gente vê tudo de sobrenatural acontecendo ali, caindo pão do céu, eh, nuvem, tornado de fogo. Então todas essas coisas que parecem doideiras pra gente,
não me parecia muito acessível, parecia distante. E o Novo Testamento ele era muito mais próximo, porque eu conseguia enxergar Jesus. Então, o Antigo Testamento, ele se tornou muito mais empolgante para mim quando eu percebi que era sobre Jesus, sabe. Não é apenas o Novo Testamento que conta a história de Jesus, mas todo o Antigo Testamento, desde o primeiro livro, desde o início do primeiro livro até o final do último livro do Antigo Testamento, é sobre Jesus. O personagem principal, algumas pessoas falam que é a história da humanidade, mas não, é a história, de Jesus. Obviamente não é a história completa, mas desde Gênesis até Apocalipse é sobre a pessoa de Jesus, né, e a gente está inserido nisso. Então virou uma caça ao tesouro para mim. Eu lia Gênesis e não queria só ler Gênesis, eu queria saber onde que está Jesus em Gênesis, onde que está Jesus em Êxodo, até em Números, gente, Números, Deuteronômio, esses livros Jesus está presente também. Obviamente que alguns livros, são mais intensos, outros livros menos, mas todos falam sobre Jesus. Então eu queria fazer uma rápida introdução, recapitulação, não sei, sobre tipologia, né. Existem alguns tipos de tipologia. Primeiro, tipologia de pessoas. Por exemplo, a primeira tipologia, muito clara, né, que é sobre Adão. Então Adão ele era o representante da humanidade, e Jesus ele também se torna o nosso representante. Mas lembra que eu falei que Jesus ele não é tipificado apenas na igualdade, mas também naquilo que às vezes é oposto? Então, por exemplo, Adão, ele é chamado de primeiro Adão. Por que primeiro Adão? Porque precisava de um segundo Adão. E se precisava de um segundo, quer dizer que o primeiro não deu conta. Então, Jesus ele vem sendo esse oposto, né, em alguns sentidos, em algumas áreas. Por exemplo, quando a serpente vem, e Adão sendo representante da humanidade, ele deveria esmagar a cabeça da serpente, mas só que ele falha nisso. Então vem um segundo Adão, um Adão mais perfeito, e ele pisa na cabeça da serpente. Então Jesus é representado por pessoas, Adão, por exemplo, Abel, Abraão, tantas pessoas que a gente viu aí, Isaac, sou apaixonado por Isaac, a história de Isaac e Rebeca, né, que é uma representação de Jesus e da sua igreja. Quando, o pai, Abraão, manda o seu servo ir atrás de Rebeca para casar com Isaac. Isso é uma clara representação da Trindade relacionada a gente, onde o pai manda o espírito buscar uma noiva, onde nunca viu o noivo, né, não sei vocês, mas eu pelo menos nunca vi Jesus. Não sei se tem alguém aqui com mais de 2000 anos, mas a gente nunca viu Jesus. E Rebeca se decide casar, pelo que o servo falou. Então o Espírito Santo vai nos convencer que somos filhos de Deus, vai nos falar sobre Jesus, vai nos convencer de que tudo é real, e por isso nós nos apaixonamos pelo noivo e um dia nos encontraremos com ele, né, e haverá o casamento do noivo com a igreja. Então essas tipologias estão em toda a Bíblia. Por exemplo, em Moisés, sobre a matança dos bebês, né, Deus decide levantar um libertador e acontece uma matança de bebês. A gente vê em Jesus também, Deus levanta um libertador e acontece uma matança de bebês. Mas só queria dar uma passada rápida sobre tipologia de pessoas. Então também tem tipologia de coisas. Já que a gente falou sobre Moisés, a sarça ardente, os objetos do templo, cada objeto ali, representando Jesus. Tem tipologia de animais, que alguns são muito claros, né, como por exemplo, o cordeiro, quando João Batista vê Jesus, ele fala assim: "Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo". Então todo o sistema sacrificial, cordeiro sendo morto, é sobre Jesus. Leão, né, Jesus é o leão da tribo de Judá, então cordeiro, leão, e até mesmo serpente, né. Tem algumas pessoas que falam que a cobra é a imagem do diabo, mas na verdade não, até mesmo, tudo que Deus fez é bom, e e Deus, né, Jesus, ele redime até mesmo a imagem da serpente, quando, por exemplo, o povo estava resmungando, estava pecando ali contra Deus no deserto, e Deus então envia serpente para matar eles. Só que eles se voltam para Deus e fala, pedindo para que Deus pudesse salvar. Então Deus vai, fala para Moisés, construir, né, uma serpente de bronze e pendurar numa cruz.
E qual é o significado disso, né? A gente vê isso na revelação em João 3, quando fala que, da mesma forma que a serpente foi levantada no deserto, Jesus então também deveria ser levantado. E todo aquele que olhar para a serpente, né, que agora é a imagem de Jesus, né, ele redimiu, seria salvo. Então, tem tipologia de pessoas, de coisas, de animais, de lugares também. Por exemplo, o Éden é uma representação. Montes, né? A Bíblia fala de vários tipos de montes. Então, Jesus é tudo mostrado nisso, são figuras sobre Jesus. E aí a gente entra na pregação de hoje, né? No estudo barra pregação. E um tema da pregação é Jesus do Egito. Jesus do Egito. Obviamente é uma brincadeira, né? Um trocadilho aí sobre José do Egito, né? Como a gente chama. Porque a gente José ele vai estar meio que substituindo Jesus nisso. Então aqui eu queria pedir para vocês, se vocês não pegaram até agora, pegar a Bíblia de vocês. E não estou falando por falar, hoje é muito importante, a gente vai ver muita Bíblia, vai ter chá de Bíblia aí, porque a gente vai a todo momento comparar José com Jesus. Então a gente vai pegar o Antigo Testamento, geralmente vai comparar José, e o Novo Testamento para comparar Jesus. Então pega essa Bíblia aí, pega no celular, tanto faz. E, se possível, também anota, que vai ter principalmente as referências. Se você não conseguir abrir a Bíblia, anota as referências para você dar uma olhadinha depois, beleza? E, gente, o intuito aqui da pregação é fazer vocês, pelo menos, enxergarem de uma forma diferente. Esse caso de José, né? Tenho certeza que os outros pregadores também tinham essa intenção, porque eu não estou falando isso só porque eu estou pregando. Mas José, ele com certeza é a pessoa que mais tipifica Jesus. De novo, não é porque eu estou pregando, mas é porque as características dele. Lembra que eu falei que tem livros que são mais intensos do que outros, em questão de tipologia? Então, tem personagens mais intensos do que outros. E José, para mim, né, e para muitos, é o que melhor, mais tipifica Jesus. Então, o meu intuito é fazer você enxergar José diferente. Se você não enxergou Jesus na história de José, talvez depois de hoje você não consiga, não enxergar, porque é muito, muito parecido. Então vamos lá, pegou a Bíblia. Eu citei não, eu listei aqui várias semelhanças de José e Jesus. E o primeiro aqui eu tentei colocar em ordem mais ou menos cronológica para facilitar o entendimento. O primeiro é que José, tanto José quanto Jesus, são chamados de o filho amado do Pai. A gente vê isso, por exemplo, em Gênesis, capítulo 37, versículo 3, quando diz: Jacó amava José mais do que qualquer outro de seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Então, José, né? José ele era o filho da velhice de Jacó. E por isso o texto diz que ele amava mais. E também porque ele era o filho da sua esposa favorita. E onde isso aplica a Jesus? É muito fácil, né? Lembrar, por exemplo, no batismo, quando lá em Mateus 17:5, para você anotar aí, Deus diz assim: Este é meu filho amado, em quem me dá grande alegria, ou em quem me compraz, em quem tem prazer, depende da versão. Então, tanto José quanto Jesus, a primeira semelhança é que eles são o filho amado de seu pai. Eles são, de todos, o mais amado. E Jesus, ele é muito mais amado do que nós. Isso é uma coisa que tem que ficar clara, porque quando Deus dá o seu filho, Deus ele não podia dar nada, Deus não podia dar nada superior, não podia dar nada mais. Se você pensar assim, nossa, o que Deus poderia dar por mim? Ele já deu Jesus. Por isso que na Bíblia diz assim, se Deus deu o seu filho, então por que não nos dará todas as outras coisas de graça? O que significa isso? Deus ele já foi até o limite, sabe? Não tinha como Deus dar algo além, porque Jesus é a coisa que ele mais ama, certo? Então, primeiro, Jesus é o filho amado do seu pai, assim como José. E a segunda semelhança, tem que ficar de olho no tempo aqui, a segunda semelhança é que os dois foram rejeitados pelos seus. Então, por exemplo, José,
ele tinha vários irmãos, né, ele tinha 11, né, 11 irmãos, e ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Os irmãos invejavam ele porque viam que ele era o filho amado, sabe, ele era aquele queridinho. Não sei se vocês têm, algum irmão ou irmã, mas geralmente os pais tentam esconder isso, né, que tem um mais queridinho do que o outro. E se você tem um irmão e você não vê isso, provavelmente você é o queridinho. Então então José, ele foi rejeitado pelos seus irmãos, e Jesus, ele também foi rejeitado pelos seus irmãos. Não só pelos seus irmãos, eh, naturais, digamos assim, mas pelos seus irmãos, os judeus. Então, por exemplo, Isaías 53, versículo 3, vai dizer, "Ele foi desprezado e rejeitado, homem de dores que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar." Então aqui, Isaías, obviamente está a gente tem essa revelação, né, que está falando sobre Jesus, que Jesus foi desprezado, foi rejeitado, assim como José também foi, beleza? Então, dando prosseguimento, ele era o filho amado, foi rejeitado pelos seus e foi vendido. Acredite, pasme, quando eu li pela primeira vez eu fiquei chocado, como que os irmãos vendem outro irmão, sabe? Então eles foram vendidos por moedas de prata. E aqui é uma coisa muito, muito interessante que você não pode, esquecer. José, ele foi, né, ajudar seus irmãos, levar mantimentos e tal. Só que quando eles viram José, eles queriam vender José. Só que Judá, o texto vai falar que Judá, os irmãos queriam matar, mas Judá queria vender. Falou assim: "Não, galera, vamos vender que é melhor pra gente, a gente ganha um dinheiro em cima ainda." Então José foi vendido por Judá, por 20 moedas de prata. Agora, o que é legal? Que Jesus, ele também foi vendido. Você deve lembrar, né? Mas vendido por quem? Por Judas. E Judas tem a mesma raiz, é o mesmo nome de Judá. Então, gente, eu não acredito em coincidência. Porque uma coisa é quando uma coisa parece, outra coisa é quando há uma lista gigante de coisas muito parecidas, sabe? Então, tanto Judá quanto Judas, reforçam isso, né. E uma coisa interessante na tipologia, pelo menos eu penso assim, que ela é um estudo um pouco, como pode dizer, vivo, sabe. Então, assim como como eu falei da pintura de um quadro, talvez eu enxergue, sei lá, 2 detalhes, 3 detalhes. Aí talvez o Matheus já enxergue 5, talvez a Bia consiga enxergar, 10 coisas, sabe, coisas que a gente não viu, ela viu. Então a tipologia é um estudo vivo. Então, algumas pessoas vão enxergar mais do que outras. E o meu objetivo aqui, como eu falei, é despertar, né, tentar, não pela obviamente não pela minha força, nem nada, mas o Espírito Santo, né, ele abriu nossos olhos para podermos enxergar isso. Então, às vezes, a gente vai ler um texto e a gente entendeu, mas a gente não esgotou o texto, sabe, ele é muito rico. Então isso dá mais empolgação ainda para a gente aprender sobre a história de José e todo o Antigo Testamento, porque tem muita coisa para a gente, descobrir. Então vamos lá, eles foram vendidos, né, um vendido por 20 moedas e Jesus foi vendido por 30 moedas, mostrando aqui, uma progressão, né, uma intensidade, também na quantidade. E os 2 foi vendido, né, vendido por Judá e vendido por Judas, como eu falei. Próxima semelhança, vamos lá, espero que vocês estejam, anotando certinho. Próxima semelhança, eles foram lançados no poço, né. Porque eles, como eu falei, né, que José, não sei qual versão você está usando na sua Bíblia, mas talvez esteja ou poço ou cisterna, geralmente, ou poço, cisterna. Só que qual era a questão? Que era um poço ou uma cisterna sem água, sabe. Então era basicamente um buraco. Basicamente é isso. Não sei se a sua Bíblia fala isso, mas basicamente era um buraco, um poço sem água, uma cisterna sem água, era um buraco. E Jesus, ele foi lançado também num buraco, né, no sepulcro. E por que, gente, se a Bíblia detalha algo, é porque é importante, senão ela não detalharia.
Por que que fala de um poço sem água? Então, com José não tinha água no poço dele, e com Jesus não tinha também. Mas o mais interessante é que é a referência na crucificação, porque enquanto José ele foi lançado ali no sepulcro, né, no poço, Jesus na crucificação, ele também não tinha água. Se você lembrar, ele vai pedir água, né, mas ele não pôde beber água para matar sua sede. Então isso é mais, pontos que reforçam, né, essa semelhança entre Jesus e José. E o próximo, eles foram reconhecidos como mortos. Então José ele foi lançado no poço, mas depois ele foi dado como morto. A gente vai ver mais na frente, né, que que é a história que seus irmãos contam para o seu pai. Então José foi reconhecido como morto e Jesus, de fato, foi morto. Enquanto José não foi, Jesus foi morto, mas depois, ele ressuscita, né, glória a Deus. Próxima semelhança, vamos lá, está correndo. Próxima semelhança é que os irmãos, quando José ele foi lançado ali na cisterna, no poço e tal, os irmãos ficaram ali em volta até que passasse o mercador para eles venderem, né. Só que o texto, em Gênesis 37:25, diz que os irmãos eles comiam enquanto José permanecia ali na cova. O que que eles comiam, né? Também não posso falar onde a Bíblia se cala, mas muito provavelmente eles estavam comendo pão, que era uma comida muito, comum, sabe, ao fazer viagem, assim, a pessoa não ia comer, sei lá, uma macarronada, sabe, então muito provavelmente era pão. E por que eu acho que faz sentido isso? Porque os irmãos José, eles estavam comendo enquanto José permanecia na cova, beleza? E onde isso aponta para Jesus? Onde que Jesus aparece na história? Na ceia, nós comemos o pão para lembrarmos do corpo de Cristo e também da sua morte. Enquanto os irmãos ali estavam comendo pão para comemorar, né, algo que parece horrível, né, a ceia também é uma comemoração. Mas obviamente, por que que não é horrível? Porque a gente sabe da importância da morte de Cristo e principalmente que ele, ressuscitou. Então ali os 2 estavam, né, tanto José quanto Jesus, os irmãos estavam se alimentando. Enquanto José estava nessa parte, entre aspas, dado como morto, Jesus também foi dado como morto e nós, os irmãos Jesus, né, nós somos, irmãos dele, a gente está na família de Jesus e a gente se alimenta do pão. E a gente comemora a morte de Cristo. Próximo, vamos lá, o sangue no cabrito, né. Então José ele foi jogado ali, os irmãos comemoravam a sua morte, eles falaram assim, eles pensaram: "Ué, como que a gente vai voltar com um irmão a menos? Que a gente precisa dar uma desculpa, a gente precisa falar alguma coisa pro pai deles". Então eles pegaram um sangue de um cabrito, ou talvez na sua versão esteja um sangue de um bode, mas basicamente a mesma coisa. Então, por que isso é tão importante, né? Porque o sangue do cordeiro substituiu a suposta morte, de José. Isso está lá em Gênesis 37:31. Se você quiser anotar e ler depois. Então o sangue do cordeiro, o sangue do bode, substituiu essa suposta morte de José, porque José não morreu ali. E qual é o apontamento disso para Jesus? Qual é a aplicação que a gente faz, espiritualmente disso? Que Jesus, ele morreu a nossa morte. O cordeiro perfeito, agora ele nos substitui. A gente deveria morrer e Jesus morre, sendo o cordeiro. Já viram a expressão, vou pegar essa pessoa como bode expiatório? Então, porque Jesus, né, ele tem essa imagem de bode, de cordeiro, porque ele faz a nossa expiação. Ele paga os pecados que a gente deveria pagar. Então, através do sangue de Cristo, todo aquele que está em Cristo é beneficiado disso, é substituído por Cristo, né? Que na teologia a gente chama de teologia da substituição. Então Jesus, né, foi esse cabrito, esse cordeiro, e a próxima semelhança, como vocês estão vendo, gente, não é coincidência, não é tipo assim, astrologia, não, a Bíblia é muito clara nessas semelhanças. Então o próximo ponto em comum é a questão de, servidão.
os 2 foram servos. E isso fica muito claro na vida de José, porque José ele foi servo a vida toda. Quando ele era criança, adolescente e tal, ele começou servindo a seu pai, servindo a sua casa, servindo a seus irmãos. E depois que José ele foi, seus irmãos pegaram ele, venderam ele, ele é levado para o Egito, né, e outra aí de bônus, Jesus também vai para o Egito. José, ele vai para a casa de Potifar. Aí Potifar, ele serve também na casa de Potifar, e depois de tudo que vai acontecer, que a gente vai ver na frente também, ele acaba sua vida, servindo também a Faraó, a casa de Faraó. E onde isso aplica a Jesus, né, Mateus 20, versículo 28, se puder abrir aí, vai falar que Jesus ele veio para servir. Mateus 20, 28, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, por que esse texto é muito importante, né? Porque João ele vai falar que aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Nele quem? Em Jesus. Então a gente deve seguir os passos de Jesus. Você já viram aquele livro que fala assim, em seus passos farei Jesus? Eu acho muito interessante que eu vejo muitos jovens falando assim, em seus passos, o que faria Jesus, hein? Aí a pessoa fala assim, eu acho que ele faria isso. Eu acho que ele faria aquilo. E não é sobre achismo. Não é sobre o que a gente pensa sobre Jesus. É o que a Bíblia diz sobre Jesus. E a Bíblia vai dizer que Jesus veio para servir. Então, repara que Jesus ele não ficou satisfeito, ele não ficou feliz em ser igual ao homem. Ele poderia, concorda comigo que ele poderia passar pela humilhação da encarnação e se tornar o rei dos homens? Poderia, não seria encarnação? Seria. Mas ele não fica satisfeito com isso, ele quer servir, ele quer ser o menor. E é esse o ensinamento que ele nos diz sobre a lógica do reino, né? Que o primeiro é o último. E se a gente deve, então, servir, não ser servido. Então, essa é a aplicação para os nossos dias. A gente deve seguir o exemplo de Jesus. Se Jesus veio para servir, por que a gente deve esperar ser servido? Então, a gente deve servir também, servir na nossa igreja, servir na faculdade, servir a Deus em todos os momentos. Próxima comparação aqui, só beber uma água. Próxima é sobre a tentação. Sim, José foi tentado e Jesus ele também foi tentado. Não foi de maneira igual, mas foi parecido. A gente vai ver aqui. Mas os dois, o importante é que os dois é, venceram a tentação. Qual a diferença? Lembra que eu disse que numa tipologia, Jesus ele é a pessoa perfeita? Então, por exemplo, a gente pega a história de Jonas, mas tem um Jonas perfeito. A gente pega a história de Moisés, mas tem um Moisés perfeito. A gente pega a história de Davi, deu polêmica toda aí, mas tem um Davi perfeito. E também tem um José perfeito, que é Jesus. Então, José, ele estava na casa de Potifar e ele caiu ali, né, numa tentação, caiu no sentido não de pecar, mas ele caiu numa situação que poderia levar a isso, mas José resolve fugir. Então, o que que a esposa de Potifar faz? Vai lá, a gente sabe muito bem, né? Rasga a roupa de José para depois acusar ele e tal. Então, José, ele venceu a tentação ou não? Aí é discutido. Eu acho que sim, mas talvez não tenha sido da melhor forma, mas ele venceu. O que que a gente pode aprender com isso? É, se possível, vença a tentação, mas se você não consegue, fuja. A Bíblia fala muito claro disso, né? Fugir da aparência do mal, ele fugirá de vós. Só que Jesus, ele é mais perfeito do que José. Enquanto José ele fugiu, venceu, mas fugiu, Jesus ele permanece ali no deserto e ele venceu permanecendo, repreendendo o diabo ali. Então Jesus ele poderia ter fugido também, né? Ele foi tentado, ele poderia fugir, igual José fugiu, mas não, Jesus foi perfeito, ele foi um José, um segundo José, um José melhor. E Jesus permaneceu, então venceu a tentação. Próxima semelhança, tô aqui comigo, vão anotando aí. Próxima semelhança, os dois foram acusados injustamente, porque como eu falei, José, ele... Vamos ler Gênesis 39, do 19 ao 20.
Vai dizer assim: ao ouvir a mulher contar como José havia tratado, Potifar se enfureceu. Verso 20: pegou José e o lançou na prisão, onde ficavam os prisioneiros do rei. E ali José permaneceu. Gênesis 39, 19 e 20. Então, José ele foi acusado injustamente, porque José não fez isso. Não fez isso que a esposa de Potifar, ela fez todo um cenário ali para dizer que Moisés não, que José abusou dela, mas isso não aconteceu. E ele teve uma consequência, mesmo ele não merecendo, ele foi acusado injustamente. Em Lucas 23, 22, vai dizer assim: pela terceira vez ele perguntou: por quê? O que estava acontecendo aqui? O povo queria crucificar Jesus. Então Pilatos pergunta: por que vocês querem crucificar ele, né? Então pela terceira vez ele perguntou: por quê? Que crime ele cometeu? Não encontrei motivo para condená-lo à morte. Então, Potifar, ele teve o cordeiro ali na sua casa, ele analisou o cordeiro e viu que Jesus ele não tinha culpa alguma, que era uma acusação injusta. Mas aí Potifar não. Pilatos ele não queria dar problema para ele e condenou a si mesmo, né? Lavou a mão, a gente sabe muito bem essa história. Então, tanto José quanto Jesus foram acusados injustamente. E qual foi a consequência disso, né? No caso, para José. Primeiro, José, ele é levado à prisão, né? Verso 20, ó, pegou José e lançou na prisão, onde ficavam os prisioneiros do rei, e ali José permaneceu. Então, José ele foi preso, e essa história, essa cena agora, eu não sei como eu nunca enxerguei isso, mas aí, se vocês não enxergaram também, vocês não vão deixar agora de enxergar. José, ele foi preso entre dois pecadores. Grava isso. Entre dois pecadores. Estavam no meio de dois pecadores, e um seria restituído e o outro seria condenado. Se você está no mistério, você já está pegando aí. José, ele tem dois nomes que aparecem ali, né? Um que é o copeiro e o outro que é o padeiro. Então, aqui há uma simbologia muito clara sobre o vinho, né, representado pelo copeiro, e pelo padeiro, obviamente, o pão. Então, são elementos muito comuns para a gente. Provavelmente você todo mês deve ter contato aí com pão e com vinho, né? Ou com suco de uva, enfim. Então, ali está uma representação de José entre dois homens, representando o pão e o vinho, e um desses homens seria restituído e o outro homem seria condenado. Eu ia dar uma explicação aqui, mas melhor não. Jesus, então, ele é crucificado entre dois ladrões, né? A gente sabe muito bem. A Igreja Católica deu o nome de Dimas, né? Do que seria restituído. E tem o outro também, mas aí não interessa também o nome, né? Isso não muda teologia nenhuma. Mas o que é importante para nós é: Jesus foi crucificado entre dois ladrões. Aí fala assim: um ladrão é bom, outro ruim. Não, os dois são ruins. Só que um se converteu, se arrependeu, né, dos seus pecados, dos seus erros. Então Jesus foi crucificado entre os dois, um foi restituído, Jesus fala: hoje mesmo estará comigo para isso, e o outro, né, ficou zombando deles, o outro foi condenado. Próxima, que a gente está correndo aqui contra o horário, eles eram cheios do Espírito Santo, tanto José quanto Jesus. Aí talvez se pergunte assim: ué, mas como que José era cheio do Espírito Santo e o Espírito Santo, ele muitas pessoas pensam que o Espírito Santo apareceu só em Atos 2. Não, o Espírito Santo está agindo desde Gênesis 1, só que de uma forma um pouco menos intensa e por algumas funções específicas. Então, por exemplo, Gênesis 41, 38 vai dizer: por isso o faraó perguntou aos oficiais: será que encontraremos alguém como este homem? Sem dúvida há nele o Espírito de Deus. Então perceba que José, ele era um cara muito diferenciado, a ponto de um ímpio, né, uma pessoa incrédula, afirmar, enxergar nele, que nele havia o Espírito de Deus. Então, eu penso muito sobre essa cena em relação às nossas vidas, sabe? Como que a gente age na faculdade, como que a gente age no trabalho, como que a gente age na rua,
Será que pessoas é muito legal, tipo assim, realmente uma pessoa da igreja fala assim: "Nossa, você é bênção, hein". Mas se tem uma coisa boa, é quando uma pessoa que é incrédula consegue enxergar isso na gente, sabe. Tipo assim: "Nossa, o Diego, ele ele fala diferente", sabe. O Diego a Luene, ela age diferente, todo mundo age de um jeito, ela age diferente. Então, pelo menos comigo já aconteceu assim, de uma pessoa falar assim: "Nossa, Gabriel é", tipo assim, enxergar que eu sou crente sem eu nunca ter falado nada. Nada sobre Jesus, nada. E não tô falando que a gente não deve falar sobre Jesus, mas tô falando que eu não tinha dado essa abertura, a pessoa viu minhas ações, não sei o que que viu, e enxergou de alguma forma o espírito, né. Então José, ele era tinha o espírito de Deus ali, e Jesus, obviamente, ele ele era cheio do Espírito Santo, né. Não separei nenhuma passagem aqui, porque há dezenas de passagens, falando sobre Jesus operando milagres, cheio do Espírito. Por exemplo, uma que vem na minha mente é quando Maria, eh, começa ali a gerar Jesus, né, o Espírito Santo gerando nela, e ai, qual é o nome? Esqueci o nome. A mãe de João Batista, depois eu lembro o nome. A mãe de João Batista, quando ouviu a voz de Maria, né, ela se encheu do Espírito Santo, porque houve algum tipo de de contato ali, Jesus na barriga da mãe ainda, sabe. Então e toda a Bíblia, né, todo o Novo Testamento fala dessa importância, de como que foi importante o Espírito Santo, né, Jesus, ser cheio do Espírito Santo. Então, beleza, isso daqui, gente, a gente já tá caminhando para o final aí, mas vamos lá. Eh, Próxima semelhança, próximo ponto comum, é que pessoas se curvando por causa da autoridade. Isso é muito importante. Porque José, ele foi preso ali, né, só que depois de 3 anos, ele seria restituído e se tornaria, então, a mão direita de Faraó, né. O cargo de governador é visto como o cargo de como sendo a mão direita de Faraó. E qual a semelhança disso para Jesus? Toda. Que enquanto José demorou 3 anos, Jesus foi até mais intenso, foi mais rápido. Depois de 3 dias, então, sendo julgado injustamente, depois de 3 dias, ele quer dizer, ele foi julgado injustamente, ele morre, e depois de 3 dias, então, ele seria restituído, né, que a gente conhece como a ressurreição, e depois ele se sentaria à destra do Pai. Da mesma forma que José se tornou mão direita, Jesus agora está à destra, né, destra é a direita, à direita, de Deus. Então, ao terceiro dia, ele garantiu a vida aos irmãos. José vai dizer assim: no terceiro dia, José lhes disse: Sou um homem temente a Deus, façam o que direi e viverão. Isso é quando os irmãos, né, vão até o Egito, porque a galera ali estava com fome, todo o Egito e as regiões, né, em volta, todo mundo estava com fome. Então eles foram lá, e vai falar: no terceiro dia, José disse: Sou um homem temente a Deus, façam o que direi e viverão. Então, no terceiro dia, José garantiu a vida dos irmãos. Então, como isso se aplica a Jesus, né? Vocês devem sempre se perguntar, ver um personagem, ver uma história e onde isso aplica a Jesus. Depois de 3 dias da sua morte, Cristo agora ressuscita, né? Ele garantindo que a nossa fé não fosse vã e nos dando então a vida eterna. Porque algumas pessoas vão dizer que somos salvos pela morte de Cristo, mas na verdade Cristo morreu para que morrêssemos e Cristo ressuscitou para que ressuscitássemos. Então, se Cristo só tivesse morrido, isso não mudaria nada na nossa vida. Mas é exatamente por ele ressuscitar, eu estava vendo o comentário. É exatamente por ele ressuscitar que Paulo fala assim: se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã, sabe? Não teria qualquer sentido. Eu estaria agora gastando meu tempo, vocês estariam gastando o tempo de vocês. Mas já que Cristo ressuscitou, já que a ressurreição é real, Cristo está vivo, tudo isso faz sentido e agora temos vida eterna que recebemos Jesus. Então, José, por causa disso, ele é visto como o perdoador, que é a próxima semelhança, Gênesis 45:15. Então José beijou cada um de seus irmãos e chorou com eles. Então José, ele poderia simplesmente se vingar dos seus irmãos, sabe? José poderia ali ter cantado Sabor de Mel e falar assim: "Ah, agora vocês não ficaram brigando comigo, vocês não ficaram implicando e tal, agora vocês vão tudo morrer". Só que José foi perdoador.
Isso foi realmente, muito nobre da parte dele. E Jesus, Hebreus 8, versículo 12, o autor de Hebreus diz assim: "E eu perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados". Então, através do sacrifício de Cristo, ele vem nos perdoar. E ele não perdoa de alguns pecados, né, ele não nos perdoa de muitos pecados, né, ele perdoa de todos os pecados, "e nunca mais me lembrarei dos seus pecados". Eh, beleza, gente? Até aqui tô vendo aqui que a hora já tá dando. Próximo, rapidinho, rapidão. Próximo, José ele tinha um sonho profético. Isso é muito interessante, Gênesis 37:9, depois você vê aí. "Ouçam, tive outro sonho, disse ele, o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim". Então isso era um sonho que José ele pensou, no primeiro momento ele não entendeu, eu acredito assim, mas depois ele realmente quando aconteceu ele entendeu, mas não de forma completa. Por quê? Que ele fala assim: "Ouça, tive outro sonho", disse ele, "o sol e a lua", quer dizer, o pai, a mãe ali e 11 estrelas, né, seus 11 irmãos, se curvavam diante dele. Então, quando ele foi restituído ali como governador, e seus irmãos, a família, todo mundo apareceu e se curvou, ele pensou que tinha sido, o cumprimento ali, e realmente foi, mas havia um cumprimento profético. Olha, Apocalipse 12, não dá para não falar de Apocalipse, né. Apocalipse 12:1. Então foi visto no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, com a lua sob seus pés, então a roupa dela era o sol e a lua era o calçado dela, né. E uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Então onde que a gente vê esses símbolos, né, esses mesmos símbolos? Sol, lua, 12 estrelas. A diferença do texto de Gênesis 37 para Apocalipse 12 é que José vê 11 estrelas, mas só que ele era a 12ª estrela. Então ali José está tendo um sonho profético, né, sobre a igreja do Antigo Testamento dando, a luz a Jesus. E se você puder depois ler Apocalipse 12 que é muito interessante. Próximo, governo, né, José ele se torna governador do Egito, e Jesus ele se torna governador de um reinado que não tem fim. Olha aí Hebreus, deixa eu abrir aqui, Hebreus 7, versículo 12. Não, Hebreus 7, versículo 3. "Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dia, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre". Então, o reinado de Deus não tem um tempo, não tem uma validade. 1 Coríntios 15, 24, 26 diz assim: "Então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os seus inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte". Então eu acredito que Jesus está reinando, né, que é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Colocou todos os inimigos? Não, então Jesus está reinando. E depois que colocar, o reinado vai ter uma validade? Não, que aí Jesus vai entregar, como diz o verso 24, ele vai entregar de volta o reino, para Deus. Então tudo começa com Deus e tudo, termina com Deus, né. Próximo, passar bem rápido aqui, José, ele agia no sobrenatural, né, José interpretava sonhos, e Jesus interpretava sonhos? Fica aí a questão. Na verdade, Jesus ele era até melhor, né, Jesus, a Bíblia fala que ele conhecia os pensamentos das pessoas, né, então quem é Charles Xavier perto de Jesus? Jesus ele lia a mente, né, conhecia o pensamento das pessoas. Dando continuidade, o governo, tanto de José quanto de Jesus, começou com 30 anos, né. O governo, no caso de Jesus, seria o ministério. Então José ele começou a governar com 30 anos, e o ministério de Jesus, de fato, ali, começou com 30 anos. Então o que isso fala pra gente, né, que tudo há um tempo para acontecer. Às vezes a gente tem pressa para fazer as coisas, e Deus agora está martelando na minha mente agora, sobre isso, uma situação que estou vivendo. E há um tempo para a gente ser forjado, sabe, há um tempo de preparo para a gente realmente se preparar e para a gente, ter paciência que no tempo certo eh, Deus vai fazer o que ele tem que fazer nas nossas vidas. Próxima semelhança, José, ele tem um nome trocado, né. José, ele é chamado de Zafenat-Paneia. Então, o que que significa Zafenat-Paneia? Não vou fazer essa pergunta aí, porque
é difícil, né? Mas dando resposta para vocês, Afinal Pané significa basicamente Deus é salvação, ou Deus salva, ele vive. É uma das traduções também. Então José, e agora ele carrega esse nome, Deus salva, ele vive, e Jesus tem esse mesmo, gente, por incrível que pareça, Jesus tem esse mesmo significado. O nome de Jesus, né, Yeshua, significa Deus é a salvação. Então, enquanto Zafinat Pané significa Deus salva, ele vive, Jesus significa Deus é a salvação, e onde que fica ele vive, né? A gente fica muito claro quando Cristo ressuscita. E a gente sabe que Deus vive. Por quê? Porque Paulo vai falar que Cristo é a imagem visível do Deus invisível. Então, se alguém pudesse falar assim, será que Deus realmente existe? Será que Deus realmente está vivo? Está vivo, porque Jesus é a imagem de Deus visível ali e ele ressuscitou. Então, Deus salva, Jesus é a própria salvação, né? E ele vive também, até hoje. Próximo, noiva, né? José, ele recebe o nome, Zafanate Paneia. Ele recebe uma noiva também, só que a noiva de José não era uma linguagem de hoje, não era crente, né? Era uma noiva, não era do seu povo, era uma noiva gentia. O nome dela era Azenate. E qual é a revelação bombástica aqui para mim, quando eu descobri pela primeira vez, que Jesus ele também recebe uma noiva, e a noiva é gentia, né? A noiva de Cristo está entre os gentios, que é a igreja. Então, para a gente concluir, eu queria falar mais uma coisinha aqui, uma semelhança muito importante, que duas, na verdade, né? Que José ele é enviado para salvar o seu povo. Gênesis 45:7. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e suas famílias e para salvar muitas vidas. Então, o que no primeiro momento parecia ser injusto, que a primeiro momento José, às vezes também não entendeu, chegou numa idade madura e ele entendeu que Deus fez isso para salvar a sua família e salvar muitas vidas. Só que José não salvou todas as vidas. Provavelmente muitas pessoas morreram. Só que Jesus é um José perfeito. Em João 3,16, né, fala que Deus amou muito a maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 17. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Então Jesus ele abrange, ele é muito mais intenso nisso. E a última coisa que eu queria dizer para vocês é a história de José, né? Tá acabando. Ele já foi enviado para salvar, mas tem uma última coisinha muito importante mesmo, a gente não pode esquecer disso, que José ele tem dois filhos. Ele com a Zenate, né? Ele tem dois filhos chamados de Manassés e Efraim. Então Manassés ele era mais velho e Efraim era mais novo. E aqui há uma tipologia muito interessante, por quê? Porque quando Jacó ele chega no Egito e ele conhece Manassés e Efraim, né, os filhos de José, qual era a lógica, qual era a tradição, o que, que deveria ser feito? Jacó deveria colocar a sua mão direita, a mão forte, né, de bênção para abençoar Manassés, e a mão esquerda para abençoar Efraim, que era o filho mais novo. Só que Jacó, ele cruza as mãos. A princípio, José não entende, mas depois ele entende. Porque Jacó, ele fez o filho mais velho, né, Manassés, aquele que deveria receber bênção, agora ele é esquecido, para que o filho mais novo, Efraim, fosse lembrado. Porque quem deveria ser lembrado deveria ser Manassés, e não Efraim. Então, quando Jacó troca as mãos, né, está lá em Gênesis 48, 17, 19, se você quiser ver depois, Jacó ele torna aquele que deveria ser lembrado esquecido, e aquele que deveria ser esquecido lembrado. Então, o que eu quero dizer para vocês guardarem isso, né, é que aconteceu a mesma coisa com Jesus. Jesus, ele veio como o unigênito, né? Como o único gerado do Pai. Então, ele foi totalmente esquecido ali na cruz. Aquele que deveria ser lembrado, ele foi esquecido. Para que nós, que, que deveríamos ser esquecidos, nós pecamos contra Deus, nos tornamos inimigos, nós que deveríamos ser esquecidos, agora, por causa do sacrifício de Jesus, nós fomos lembrados. Agora nós deixamos de ser inimigos, nos tornamos filhos. Jesus deixou de ser o unigênito e agora se torna
o primogênito de muitos irmãos. Amém, gente? Então, essa é a pregação, né? O estudo de hoje aí sobre tipologia. Espero que Deus tenha falado ao coração de vocês. Espero que Deus, Espírito Santo, revele mais coisas, porque a Bíblia é realmente incrível e que isso se torne mais do que um conteúdo, mais do que algo teórico, isso realmente mude as nossas vidas, assim como mudou a minha. Amém, gente?